No último jogo, pela primeira fase da Champions, vitória! Agora já são 7 seguidas em 7 jogos, e isso nos traz a tão buscada classificação matemática para as oitavas de final entre os dois primeiros colocados. E esse jogo foi uma vitória de se valorizar. Vem comigo, está na hora da análise pós-jogo de Liverpool 2, Lille só 1. Salve, caminhante, tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez no nosso canal. Eu sou o Nilo Santos. Estamos aqui para falar sobre Liverpool e Lille, válido pela 7ª rodada da fase de Liga, né? Aquela primeira fase de jogo, todos os jogos numa tabela só, da Champions League. Antes de mais nada, eu te peço aqui rapidinho aquilo que você sabe. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, essa é a sua parte. Se você puder, aqui aparece de vez em quando um QR Code para você deixar um Pix pro canal, para a gente continuar acontecendo. Aqui também embaixo tem Seja Membro, assine para você se tornar membro do canal e deixe seu hypar, caso esteja disponível a opção para você, que você ajuda a gente com o famigerado algoritmo, que é sempre uma situação aí complicada para os criadores de conteúdo. Liverpool 2, Lille 1. O Liverpool chega à sua 7ª vitória em 7 rodadas. Não tem melhor ataque, não tem mais a melhor defesa com esse gol tomado. A Inter, que ainda joga nesse dia de hoje, né? Hoje tô gravando aqui no dia 22, que é a quarta-feira. A Inter ainda joga nesse dia, mas o Liverpool tem 2 gols tomados, a Inter tem 1 gol tomado apenas. Então o Liverpool tem a 2ª melhor defesa, tem um bom ataque, tem um saldo de gols inferior ao do Barcelona, que é o 2º colocado, que venceu também ontem no último lance ali no apagar das luzes. Mas o Liverpool chega na tão gloriosa e esperada classificação para a próxima fase. Sim, o Liverpool tá ali, ele e o Barcelona classificados. Já vou colocar para vocês a tabela. Liverpool em primeiro com 21, Barcelona em segundo com 18, e esses dois são os que já estão classificados diretamente para as oitavas. Matematicamente, só esses dois diretamente para as oitavas de final. Resta saber quem será o primeiro e quem será o segundo lugar. E o que isso acarreta, Nilo? O que isso acarreta de diferença? Pouquíssima coisa. Vou falar com vocês que não tem diferença nenhuma, é mentira da minha parte, mas pouquíssima coisa. Primeiramente, na hora de fazer o sorteio das oitavas, de um lado vai o primeiro, do outro lado vai o segundo colocado. Quando eu falo de um lado, gente, é os confrontos, exemplo, são 8 confrontos, né, nas oitavas de final. Os 4 primeiros, vamos chamar aqui de confronto 1 a 4, um desses confrontos é o primeiro colocado, vai para esse lado, e decide em casa, nas oitavas. No outro, dos 5 a 8, vai 5, 6, 7, 8, vai o segundo colocado para o outro lado. Essas chaves, os vencedores dessas chaves, só se encontram na final. Isso é feito para que o primeiro e o segundo colocado, teoricamente os melhores times da competição, apenas se encontrem na final única lá em Munique. Como na final única não tem vantagem para lugar nenhum, então a vantagem do segundo para o primeiro é quase nenhuma. Os dois decidem cada nas oitavas de final. A partir das quartas, na semi e a final não tem mando, mas as quartas e a semi, quer dizer, a final tem mando, mas a final não tem ida e volta, né? E o jogo é campo neutro. Nas quartas e na semi, o sorteio de mando, o mando é sorteado. Então, não tem vantagem. Não joga em casa todos os jogos de volta, quem classificar em primeiro e segundo, não. Nas oitavas, sim. Primeiro jogo fora de casa, segundo jogo em casa. Isso o Liverpool já garantiu, independente de ele ficar em segundo ou em primeiro. Nas oitavas, nós vamos definir em Anfield a nossa classificação para uma possível quartas de final. Depois disso, sorteio de mando, etc, etc. A outra diferença que temos que falar aqui é o fato de quem você pega nessas divisões. Porque no que o Liverpool vai para um lado e o que o primeiro vai para um lado e o segundo vai para o outro, vai ficar definido ali quem são as possibilidades de sorteio para esses times. Ou seja, o primeiro pega o 15º, o 16º, o 17º, o 18º, e nas quartas pega o 22º, etc. Enfim, essas coisas, a forma de divisão dos times que vão ser diferenciadas aí. Teoricamente, o primeiro lugar deveria pegar os times mais fracos até no final. Se você vai tirando os times ali, todos os mais fracos, teoricamente, cairiam de um lado só.
teoricamente, porque nós estamos vendo lá no final da tabela, um dos mais fracos é o Manchester City. Alguém aí quer pegar o Manchester City de cara numa oitava de final, caso ele se classifique, ou nas quartas? Eu quero que o Manchester City se lasque e saia antes da gente ter que enfrentá-los. Não que eu tenha medo deles, mas que, enfim, evitar a fadiga é sempre melhor. As pessoas reclamam, mas o jogo do Tottenham foi muito chato no final. Meu amigo, tem 6 Champions na minha galeria de troféus. Eu tô pouco me lixando se o jogo foi chato, se o jogo foi bom. Na hora de levantar o troféu, quem levantou foi Jordan Henderson. Então, se o City sair, melhor ainda para mim. Esse é a minha linha de pensamento. Mas então, explicado aqui, situação da tabela, vamos ao jogo. O Liverpool foi a campo com uma escalação muito modificada pelo Arne Slot. Isso foi uma grande surpresa diante do que o Arne Slot vinha fazendo em situações similares. O Liverpool já teve outros momentos onde pôde rodar a escalação, como contra o Girona, e como, por exemplo, contra o próprio Tottenham, em determinado momento ali da Carabao Cup, mas o Liverpool foi com uma escalação bem modificada, mas ainda assim forte. 4 foram as modificações no time titular. Alisson no gol, Bradley, a primeira modificação, Quansah, a segunda, Van Dijk e Tsimikas, no meio, Gravenberch, Jones, a terceira modificação, e o Szoboszlai, e na frente nós tivemos Darwin Núñez ganhando a posição no comando de ataque, do lado esquerdo, o Luiz Dias e o Salah. E você pode escolher se foi o Luiz Dias a modificação do time titular ou se foi o Darwin Núñez, né? Porque quem ficou no banco, na verdade, foi o Gakpo. Essa foi a modificação, o Gakpo não entrando no jogo. E esse time tinha tudo para ser... Era realmente um time muito forte. Se você for pensar, gosto da ideia de dar mais minutos para o Tsimikas, e ele aproveitou bem esses minutos, nós vamos falar sobre isso. Gosto também do Quansah recebendo minutos importantes, jogou bem também o Quansah ao lado do Van Dijk. Me preocupa a falta de descanso tanto para o Van Dijk quanto para o Gravenberch. Nós já tivemos descanso para o Szoboszlai, descanso para o McAllister, descanso para o Roberts, o Tsimikas, Arnold, como esse jogo de hoje, o Bradley, o Konaté descansando foi uma ótima notícia, o Alisson ficou de fora há muito tempo, o próprio Gakpo descansa agora, o Dias já ficou no banco, o Núñez já ficou no banco, o Jota não machuca e não volta nunca para o jogo, inclusive está machucado de novo por algumas semanas, então eu espero o Jota só na metade de fevereiro, e olhe lá, porque aqui o pessimismo bate quando o Jota machuca. Gravenberch e Van Dijk não tem possibilidade de descanso. E o mais engraçado é que a opção para os dois é o mesmo cara. O Wataru Endo, ele é a opção para descansar, o Van Dijk fazendo dupla com outro zagueiro ali, deixando o Van Dijk descansando no banco, e também a opção para o Gravenberch ficando ali no meio e deixando o Gravenberch no banco, coisa que inclusive aconteceu mais à frente no jogo. Mas eu gostei da atitude do Slot, gostei de que o time ainda era forte, isso nos dá uma grande satisfação de ver que existe alguma profundidade de elenco, e existe. Nós podemos ter carências, temos carências na zaga, principalmente agora com as ausências a ausência do Gomes, e o Gomes não é lá aquele zagueiro mais bem quisto em termos de nível, ele cai um pouco o nível de qualidade, Konaté acaba tendo que ficar sendo sacrificado, tem o próprio Jones que jogou, que mostra ali que talvez não reúna todos os predicados para manter o nível, talvez não reúne exatamente, mas mostra que a gente tem alguma coisa de profundidade de elenco, e principalmente quando a gente vê que as mudanças no time, que não necessariamente trouxeram somente jogadores titulares vindo do banco, também deram outro fôlego para o time do Liverpool, né? Então o Liverpool começa o jogo fazendo o seu jogo ali e é surpreendido por um adversário que valorizou muito a vitória do Liverpool. O Lille vinha de 21 jogos sem perder, isso todo mundo já sabe, venceu o Real Madrid na França, venceu o Atlético de Madrid lá na Espanha, Atlético de Madrid que virou o jogo ontem para cima do Leverkusen com 1 a menos jogando em casa. O Atlético de Madrid jogando em casa, tem feito um bom campeonato espanhol, jogando em casa, ele tem um jogador expulso, leva 1-0 do Leverkusen, vira para cima do Leverkusen dentro de casa. E esse time foi o mesmo time que o Lille foi lá e venceu na Espanha. Além, como eu já disse, de vencer o Real Madrid. A última derrota do Lille tinha sido contra o Sporting na própria Champions League, lá atrás, no começo da fase de liga. Então, um adversário bem estruturado ali, com o zagueiro Alexandre tendo até um grande destaque ali no jogo, né? Eu e o Felipe até conversamos bastante durante o jogo sobre como ele é um cara que tem um certo destaque, pode receber chances em outros times de mais destaque, mais dominância
nas ligas europeias, sei lá, talvez ele pode pintar num PSG, pode pintar até mesmo num time, num Chelsea da vida, num Arsenal. O Arsenal tá muito bem de zagueiros, mas enfim, o Tottenham é um jogador que merece um pouco mais de dar um passo à frente. Ele que, se vocês querem saber, tem uma história muito legal, vai lá no canal do Fred Caldeira, se você já não foi, certamente já deve ter passado lá antes de passar aqui no meu canal. O Fred conta um pouquinho da história do Alexander, uma história muito legal. Mas, enfim, muito bem estruturado ali, com meio-campistas também muito legais, com o André, com o Mukau, acho que é isso mesmo, o Leno no meio, o Haraldson um pouquinho vacilante ali, como o meio ali, mas tinha o Cabela do lado esquerdo, do lado direito agora Baker, não lembro exatamente, e o Jonathan David, a grande estrela, goleador do time do Lille. A grande coisa que eles mostraram, por mais que o Jonathan David seja um goleador e marcou um gol, inclusive, no jogo, foi a atitude. O Lille não se amedrontou em Anfield, marcando lá em cima, dificultando a saída de bola do Liverpool. Inteligência de não simplesmente se atirar na marcação muito alta, uma marcação média pressão, que se chama, né, na linguagem do futebol, que é onde ele fica ali na intermediária de ataque, deixando o Liverpool tocar mais lá dentro da área, mas não deixa o Liverpool ter liberdade. Quando o Liverpool tinha alguma liberdade, bola do Van Dijk no Salah, e isso funcionou, e aí mostra a fragilidade, né, do time do Lille. Quando a gente conseguia quebrar as linhas, seja com o lançamento do Van Dijk, seja com o lançamento do Quansah, a gente conseguia avançar no nosso ataque e achamos algumas possibilidades de ataque. O Liverpool, com inteligência, entendeu que o Lille estava fazendo esse tipo de jogo e começou a negociar a área de atuação do jogo. O Liverpool, em determinado momento, avançava a zaga no sentido de vou te pressionar, mas o ataque voltava para jogar compactadíssimo ali em poucos metros entre a intermediária de defesa e a intermediária de ataque. O Liverpool fazendo isso diminuía a chance do Lille se sentir confortável em pressionar, porque se o Lille tomasse uma bola, se as linhas fossem quebradas, o Liverpool ia ter muito espaço para atacar. Isso foi uma grande sacada do Slot, eu gostei bastante, e em uma dessas grandes sacadas, o Curtis Jones num passe magnífico. Gente, honra quem tem que ter honra, né? Isso é um valor que a gente tem que carregar na vida. Cara, o Curtis Jones não jogou um bom jogo, não se destacou em nada, mas o passe dele foi magnífico. Passe magnífico de Curtis Jones achando Mohamed Salah nas costas da zaga, num desses momentos onde a gente estava compactado, nem impressionado na zaga, não é fazendo linha baixa não, mas também não estava lá na frente, muito compactado no meio. Curtis Jones acha Salah em profundidade e ele se senta, coitado, ficou atrás do QR Code aí, do Pix, mas enfim, eles sentaram lá como os 4 Beatles lá naquela placa de publicidade. Gol do Salah, bom ver o Salah voltando a marcar. O Salah tava num jejum interminável. Não, gente, era 4 jogos. 3 jogos, né? Esse era o 4º jogo que o Salah... E o Salah foi sonegado assistência, foi sonegado gol, foi sonegado gol, sim, por goleiros, mas ele também jogou abaixo. Sim, ele jogou abaixo contra o Tottenham, jogou abaixo contra Forest, jogou abaixo contra o Brentford. E quando a gente fala abaixo, não é que ele foi um desastre, mas que ele não conseguiu concretizar em gols as oportunidades que ele teve. Alguns jogos ele teve menos, alguns jogos ele teve mais. Seja por N motivos, incompetência, a zaga adversária, como o Aina, que tirou uma bola em cima da linha no jogo do Forest, enfim, várias coisas a gente pode dizer aqui. O fato é que o Salah volta a marcar, que bom que ele voltou a marcar, chegando ali em algumas contas a mais de 50 gols na Champions League, em outras contas a menos, por causa que a Champions League corta ali os jogos da pré-Champions, né? Então tem aquela coisa, se ele chegou ou não importa, o importante é que ele está entre os maiores do mundo. O Rafinha fez um ótimo jogo teve um destaque, né, no jogo contra o Benfica, então a disputa parece que está acirrada aí, os dois que estão na corrida. Tomara que a bola de ouro caia para o egípcio, porque ele merece, cara. Seria uma ótima forma de ele coroar de vez o seu nome na história do futebol mundial, com mais um título de Premier League, com mais um título de Champions League. Ele já falou que ele prefere a Premier League, né? E com uma bola de ouro seria magnífico. E o Liverpool, a partir daí, gente, apareceu. Agora o jogo é nosso, né? Agora o jogo é nosso. O Slot deu uma entrevista dizendo que no intervalo era já esperado de tirar o Gravenberch e o Szoboszlai para descanso. Já estava nos planos do Slot. Acontece que o Curtis Jones teve um pequeno problema ali de uma lesão. Tem uma hora que ele cai meio esquisito numa dividida.
Salientemos aqui que antes do intervalo o Curtis Jones faz uma roubada de bola magnífica no Haraldson. Ele estava entrando sozinho na área, o Curtis Jones vem numa recuperação e faz uma roubada de bola. Então, mais um mérito aí para o Curtis Jones, que a parte isso, bem sumido, os velhos toques para trás, a velha forma de segurar o jogo e tal. Mas o Curtis Jones não saiu no intervalo ao invés do Szoboszlai. Então, Gravenberch é sacado no intervalo, Curtis Jones é sacado no intervalo, vem a campo McAllister e Elliott. Antes de eu falar sobre isso, eu queria dizer que Szoboszlai parecia mesmo precisar de um descanso. O Slot falou que ele deveria ter saído e saiu um pouco depois, mas parecia mesmo ter precisado de tá precisando de um descanso, porque ele, gente, jogou num modo meio freio de mão puxado, né? Nós tínhamos o Jones jogando, eu até brinquei assim na live, nós tínhamos o Jones jogando no modo Jones, com freio de mão puxado, nós tínhamos o Szoboszlai jogando no modo Jones, com freio de mão puxado, e nós tínhamos até o Dias, no comecinho, jogando um pouco no modo Jones, com freio de mão puxado também. Tem uma jogada ali, que não sei se é o Szoboszlai ou se é acho que é o Szoboszlai. Cara, a bola, o jogo vem acelerando, o Szoboszlai tinha tudo pra acelerar, ele pisa na bola, não sei o que. Eu falei, não, cara, não faz o gol de Jones, não, pelo amor de Deus. Mas ele pisa na bola e a jogada não vai à frente, não vai, né, com mais velocidade, etc. Enfim, vem o segundo tempo, essas substituições, o Liverpool dá um passo à frente. O McAllister é colocado ali como nosso volante, fica o Szoboszlai na esquerda, o Elliott na direita. O Szoboszlai também é interessante ver que o nível dele cai jogando pela esquerda também, nível de participação, não nível técnico. Nível de participação, parece que ele não acha exatamente os espaços ali, mas gostei dele um pouco como volante que exalta ainda mais, aparece ainda mais o tanto que ele corre e cobre os espaços. Por mais que ele estava com um freio de mão puxado criativamente, vamos dizer assim, mas exalta de como que ele cobre espaços, o segundo tempo foi assim. E aí, quando dá um lance-chave no jogo, né? Os 60 minutos, quando o Slot gosta de fazer as substituições, o Mandi, exatamente, o lateral da Argélia, que joga pelo Lille, foi expulso, o segundo cartão amarelo, em um passe maravilhoso de Harvey Elliott. Que ia achando um corredor lindo entre a zaga, assim, né, pro Luiz Dias correr. Mandil tem que parar o Luiz Dias com falta e é expulso aos 60 minutos de jogo, e parecia que dali o jogo tinha acabado. Agora era só a gente esperar acabar. No outro jogo o Barcelona tava perdendo, então a gente já tava meio que comemorando que íamos ser primeiros lugares, e o jogo do PSV, a próxima rodada, não ia valer de nada. Só que tudo mudou quando 2 minutos depois, 3 minutos depois, os caras conseguem fazer um gol. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar, porque eu vi gente crucificando o Bradley, eu vi gente crucificando a zaga, eu vi gente crucificando várias pessoas. Para mim, o erro, a forma ali, talvez a gente entender, foi o Slot não confiar em fazer 3 substituições de uma vez só no intervalo e fez só 2. Como assim, Nilo? O que você está querendo dizer? O Slot tira, como eu disse, Curtis Jones para a entrada do Alex McAllister. O Curtis Jones ia sair, a ideia era tirar o Szoboszlai, eu já disse aqui antes, então vai anotando aí. Tirou o Curtis Jones, colocou o McAllister. Ele tirou o Gravenberch, que estava programado para sair, colocou o Elliott. Com isso, ficou Elliott, direita e mais flutuante, né? Szoboszlai na esquerda, um pouco mais preso, jogando próximo do volante, e McAllister de volante. Não tô dizendo que o McAllister falhou. A questão é, a posição de volante parecia que não estava... O McAllister parecia que não estava funcionando exatamente com a cabeça do volante. Então ele falhou na cobertura da entrada da área. O gol sai ali da entrada da área para uma bola que o Haraldson pega ali na entrada da área e chuta, a bola desvia na zaga e sobra pro Jonathan David dentro da área fazer o gol, sem chance pro Alisson, não tinha muito o que fazer. O fato é, quem tinha que estar ali povoando a entrada da área? O volante. E o McAllister, talvez por estar desintonizado, não estar entendendo que a posição era dele, ou esperou que o Szoboszlai cobriria, o Szoboszlai não cobriu, porque o Szoboszlai também joga mais pra frente, e o Elliott da mesma forma, ficou esse buraco. Talvez porque o Slot errou e deveria ter feito a substituição as 3 ao mesmo tempo. Por quê? Logo depois, aos 63, logo depois que sai o gol dos caras, ele tira o Szoboszlai e coloca o Endo, consertando esse erro. O Endo fica como primeiro volante, o McAllister vai para a esquerda como habitual, o Elliott continua na direita, e aí
sobe o jogo dos dois. McAllister aparece mais, Elliott aparece mais. E o Endo faz um... Cara, que jogaço do Endo. Mais um jogo. Ele até levou a caneta ali em determinado momento, mas que jogaço do Endo, cara. Muito legal ver o Endo útil, entrando com muitos minutos. Ele teve mais de 30 minutos de jogo ontem, então muito legal ver que ele é útil. Mas fica o adendo aí que eu acho que o Slot deveria ter colocado ele já no intervalo. Entrando com o meio campo todo novo, tira Szoboszlai, tira Jones, tira Gravenberch, coloca o Endo ali para ficar, provavelmente ele estaria ali cobrindo aquele pedaço da área onde o Arnoldson bateu a bola pro gol do Jonathan David, e teríamos McAllister e Elliott atuando como criatividade um pouco mais à frente. Fica esse asterisco aí na situação do Slot, mas deu resultado logo depois, porque o Liverpool foi pressionando, o Liverpool consegue escanteio, numa cobrança de falta de escanteio do Tsimikas, o Elliott pega uma bola de fora da área, a bola desvia no Mukau, acho que era o volante do Lille, e a bola engana o goleiro. Ótimo goleiro, Cavalier, ótimo goleiro. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. E a bola entra 2-1 Liverpool, e aí a partir desse momento, com o Endo protegendo a zaga, com os dois meias jogando do jeito que tinha que ser, o Liverpool domina o jogo e não existe mais chance para o Lille conseguir outro empate, alguma coisa assim. E depois disso, aos 80 minutos, vem o Luiz Dias, sai do jogo, vem Federico Chiesa e Trent Alexander-Arnold entra já no finalzinho do jogo, faltando um pouco mais de 10 minutos, 4 minutos para o tempo regulamentar e mais 8 minutos de jogo ao todo para o Arnold. Única coisa que eu quero falar aqui para salientar no final é como o Chiesa entrou bem. Duas jogadas excepcionais pela esquerda, onde ele consegue o espaço para finalizar e ele é negado pelo goleiro Cavalier do Lille, mas muito bom ver o Chiesa participando, muito bom ver o Chiesa fazendo as coisas. E eu quero até mostrar aqui a imagem do gol, do Elliott, porque o Elliott vai comemorar, e quem tá lá comemorando com ele? O Chiesa. Cara, o Chiesa, ele mostra tanta alegria de estar no grupo, tanta alegria com as coisas que acontecem. Tem um momento que ele vai lá e dá o chute, o goleiro pega, ele solta um Madonna! E é muito legal que eu que vivo aqui na Itália, a gente consegue interpretar, porque são as mesmas expressões que eu vejo aqui no dia a dia, gente. Você vê um jogador italiano jogando, você vê a Série A, depois de você viver aqui na Itália, é uma coisa que você aprofunda muito mais, você mergulha muito mais no que significa as expressões. Assim como a gente entende no futebol brasileiro, quando você olha assim e fala assim, isso aí o meu vizinho faz também, não sei o quê. Quando a gente vê aqui na Itália, toma um outro significado, e ver o Chiesa jogar é maravilhoso, ver a felicidade dele é maravilhoso, dele gostar de estar no time, dele gostar de estar no elenco, dele gostar de estar envolvido, e ele conseguir mais minutos. Dessa vez foram 15 minutos mais os acréscimos, então ele teve quase 20 minutos de jogo num jogo importante, num jogo de Champions, um jogo que poderíamos tomar um empate a qualquer momento, então era importante ele estar em campo, era importante ele recompor, fazer as marcações devidas, avançar, fazer os contra-ataques, conseguir a chance, ele conseguiu e foi negado pelo goleiro. E que bom. Tomara que ele tenha mais ainda. Já estou vendo aqui no radar uma possibilidade dele jogar contra o PSV na semana que vem. Vem aí o jogo do Plymouth Argyle, onde ele vai conseguir jogar pela FA Cup. Então, que ele tenha mais minutos. Já entrou na Premier League no jogo passado, então que ele tenha mais minutos, porque, gente, dos atacantes que temos, ele é um cara que pode fornecer mais. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, quando eu falar sobre as notas. Homem do jogo, Man of the Match, difícil escolha, mas pelo tanto que conseguiu atuar, eu vou colocar Harvey Elliott. Pelo tanto que conseguiu ser impactante, pelo tanto que mostrou uma discrepância entre ele e Curtis Jones, porque o Jones deu uma assistência, ele fez um gol, tá bom, foi com desvio, mas não é só sobre isso que eu tô falando, isso é ser SofaScore. E SofaScore é um ótimo aplicativo, patrocina a gente, SofaScore, pelo amor de Deus, mas não é só sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre o impacto no jogo, tanto que ele fez conexões, os toques rápidos, um contra um, fazendo tabelas, ele é muito inteligente nas associações pelo lado direito, aumentou muito mais o futebol do Bradley, aumentou a criatividade e movimentação do meio campo, e além de tudo, fez o gol e participou, levou o time pra frente, e acho que ontem talvez foi a primeira vez que o Harvey Elliott trouxe aquelas atuações lá da pré-temporada para dentro do campo, num jogo de temporada, um jogo válido pela temporada. E talvez ontem ele finalmente tenha dado o passo à frente que a gente espera que ele dê no nível hierárquico do Slot. Espero muito que o Slot tenha visto isso, porque
Que jogo do Harvey Elliott, gostei demais da apresentação dele. Então, apesar de muitas dúvidas, vou falar daqui a pouco nas notas mais um pouco sobre alguns jogadores, e vocês vão ver que onde surgiram essas dúvidas, mas o Harvey Elliott fica um pouco pela minha simpatia também, pelo que ele fez e pelo que alcançou nesse jogo de ontem. Fica o nosso Man of the Match, Harvey Elliott. Vamos às notas? Nas notas, nós vamos do seguinte: 7 para o Alisson, participou pouco do jogo, muito bem nas conexões com os pés ali, pressionado muitas vezes pelo time do Lille, conseguia sair, teve uma bola que ele meteu no peito do Salah, outra bola ele achava de Tsimikas, o próprio Bradley. Gostei do Alisson no jogo. 8 para Bradley, mostrando muito seguro do lado direito, e teve o gol que saiu pro lado dele, não teve culpa no gol, eu acho que não, bom mérito do time do Lille também, e principalmente a jogada deveria ter sido matada ali na entrada da área. Fora isso, boas conexões, a hora que o Elliott entra, ele sobe muito o jogo dele, faz conexões lá na frente, apareceu como lateral que faz o facão pelo meio, apareceu como lateral que faz a linha de fundo, conexões com o Szoboszlai, com o Elliott, com o McAllister, com o Gravenberch, com todo mundo, saída de jogo, saída na pressionada, muito bom o jogo do Bradley. 7 para o Konsa, que teve um bom jogo na zaga, assim como o Van Dijk, os dois com nota 7, o time pouco pressionado, o time muito pressionado, um pouco pressionado não, o time pouco armando por aqueles lugares ali, muito pressionado pelos jogadores do Lille, né? Porém, o Konsa não se apavorou e ainda fez os seus lançamentos, igual o Van Dijk. Ele achou em alguns momentos jogadores nas costas da zaga e tentou também participar da armação. Então 7 para o Konsa, 7 também para o Van Dijk, que fez menos parte da armação, porque parecia que o Lille marcou bem os nossos zagueiros, né? Mas ainda assim achou seus passes e foi uma válvula de escape, como sempre. Eu quero deixar aqui registrado que o Tsimikas poderia, e é o meu segundo na hierarquia de Man of the Match, porque jogou bem e jogou muito o Tsimikas. O Tsimikas faz uma roubada de bola no Jonathan David, no lance do primeiro gol, no lance onde o Jones acha o Salah, no lance do primeiro gol, que é magnífica. Ele vem, o Jonathan David tá com a bola dominada, ele vem por trás e consegue uma roubada que os caras ficaram pedindo falta, de tão maluca que foi, que ele consegue tirar a bola. Na hora que o Jonathan David tenta dar um passe ou tenta chutar, ele chuta o ar, ele chuta o Tsimikas, sei lá quem que ele chuta, e o Tsimikas já tinha passado e tirado a bola há muito tempo. Ótima tirada de bola do Tsimikas e ótimo jogo, sem dar chance ali do lado esquerdo, marcando bem, participando das jogadas de bola parada. O lance do escanteio é ele que bate e a zaga afasta para a batida do Elliott. Então o Tsimikas seria o meu Man of the Match se não fosse a valorização que eu quis dar ao Elliott nesse jogo. Então nota 8 para o Tsimikas. O meio campo todo no 6,5, vocês estão vendo aí. O Jones, eu já falei bastante dele aqui, freio de mão puxada, etc e tal, deu uma assistência maravilhosa, uma roubada de bola maravilhosa, mas é aquele Jones burocrático. Eu acho que dá para ser um pouco mais, porque o que o Jones faz, o McAllister uma tentativa de emular o que o McAllister faz, só que quando entra o McAllister, que tá ali com a nota 7,5, ele mostra bastante como que esse papel deve ser feito. É o papel de ainda reter a bola, é o papel de não perder a posse, mas é o papel de morder, é o papel de fazer parte de destruir jogadas do adversário e de construção de jogadas. O Jones é aquele cara que tenta ser isso, mas é burocrático, buscando ali os passes para trás, não arrisca, não consegue enxergar o jogo de fazer evoluir a jogada. Por mais que ele tenha sucesso no que diz, se a gente for pegar só a descrição do papel dele, ele tem sucesso no que ele faz, mas, cara, parece pouco. O Gravenberch precisando de descanso, parecia, né? E também com poucas possibilidades de construir pelo meio, visto que a marcação do Lille estava muito bem encaixada à frente, a pressão deles. Então, mas não comprometeu. 6,5 para o Gravenberch, que parecia mesmo precisar de um descanso, como ele saiu no intervalo. O Szoboszlai é a mesma coisa. Participando da cobertura, correndo bastante, como sempre faz, mas com o freio de mão puxado no quesito criatividade, não conseguia desenvolver, e a entrada do Elliott também deixa isso ainda mais claro, né? 6,5 também para o Szoboszlai. Luiz Dias, um 7, porque começa muito mal, né? Começa tocando bola para lateral, começa tocando também com o freio de mão puxado e... Sem tantas coisas. Depois ele vai crescendo, vai pegando, vai engrenando no jogo ali e consegue um 7. Gostei do jogo do Dias depois. Ele engrena no jogo e consegue participar mais. O Dias está precisando talvez de um descanso também, vem jogando muito pelo meio, muito marcado, e agora ele ganha essa chance na lateral. Prevejo o Gakpo na esquerda e o Nunes no centro, e o Dias descansando no final de semana contra o Ipswich. Vamos ver o que vai acontecer.
no centro do ataque, Darwin Núñez, que faltou só o gol, né? Porque ele participa pra caramba, volta, roubou muitas bolas, puxou contra-ataques, fez associações, buscou, ele tem aquela coisa de fechar o olho e chutar muito forte, né? Uma defesa muito boa do goleiro Chevalier, mas se ele tivesse dado uma cavadinha, talvez ele tivesse conseguido. Mas não é o estilo dele, pelo menos por enquanto, mas mostra mais evolução, mostra que ele tá ali no jogo e que ele tá tentando, então não é aquele Darwin que atrapalha o jogo, isso é o mais legal, ele tá tentando voltar a ser aquele Darwin que participa do jogo, isso é importante, e ele tem tudo pra, quem sabe, cara, ser um cara mais participativo e ter a chance, se as chances aparecerem e ele guardar, é o que a gente precisa dele, como ele fez no último jogo. Salah nota 8, porque fez muito pelo lado direito, correu, fez pivô, ele domina umas bolas quase que impossíveis. Ele tem um lance que ele domina uma bola, cara, e vai apoiando no jogador assim, ele até perde esse gol. Ele vai apoiando no zagueiro, vai dominando a bola e carrega na hora de tocar. Ele toca pra fora. Um pouco depois do primeiro gol, era pra ser o 2-0, mas Salah é magnífico. 8, bom ver o Salah com uma nota alta, jogando e participando do jogo mais uma vez. Nota 7,5 pro McAllister, já disse aqui, sobe o nível do que o Jones deveria fazer. O que o McAllister é chato, nós falamos isso aqui no React. O McAllister é aquele jogador argentino chato, cara, que se não fosse do meu time eu ficaria maluco com um cara desse. Ele chega forte, dando cartão de visita, como ele fez no primeiro lance, basicamente, depois que ele entrou no jogo. Ele participa das jogadas, participa das construções, cobre o campo, joga de volante, joga de meia. Cara, que jogadoraço. É um 10 com orgulho do Liverpool. Eu tenho orgulho de ter um 10 como o McAllister. Nota 8 pro Elliott, não vou nem me estender demais, já falei bastante dele no Man of the Match. Que jogador, que bom ver o Elliott dando aí a carimbada de esse sou eu pro slot. 7,5 pro Endo, porque ele entra, cara, e faz o que precisa fazer. Ele é o jogador de elenco, ele é o jogador para esses momentos. Opa, tô aqui para consertar esse buraco que tava tendo aí, vou ajudar na construção, vou ajudar na destruição de jogadas do adversário, vou cobrir espaços, vou chegar à frente quando precisar. O Endo faz o que o Jones deveria fazer melhor. Entendeu? Até o Endo faz isso. Então, como eu falo até o Endo, não é desprezando o Endo, é porque teoricamente não se espera do Endo isso. Então, bom ver o Endo também ganhando minutos importantes, ganhando aí esse 7,5 na nota, também para o Chiesa, que faltou só o Chevalier deixar aquela bola passar, porque ele fez jogadas sensacionais com pouco tempo de jogo. Então essa nota 7,5 dele não é uma nota de se desprezar, não. Bom jogo também do Chiesa, espero mais minutos dele daqui para frente, que ele consiga reunir aí as condições físicas para estar presente. E o Arnold sem nota, porque entrou já no finalzinho, não teve tanto impacto negativo nem positivo, mas é interessante como é que ele faz fluir, né? Ele faz fluir. Eu me lembro que agora, eu tô tentando, puxando de memória aqui, uma sensação que eu tive que quando o Arnold chega, ele já começa a fazer convenções ali com o Elliott e com os outros jogadores, e você fala assim, cara, flui criativamente o time mais quando o Arnold está em campo. Mas enfim, sem nota. Nota 9, a maior nota desse jogo é pro slot. Por quê? Boa escalação, excelente escalação, muito melhor do que eu imaginava, rodou o time como precisava rodar, fez as substituições quando precisava fazer, tem ali o errinho só, talvez seria um 10, se ele tivesse tirado o Szoboszlai também, colocado o Endo já no intervalo, só por isso ele tira um 9, mas soube, inclusive, gente, eu valorizo o cara entender que ele errou e resolver. Ele não ficou... Gente, a gente tinha tudo pra cair na besteira de vamos ficar com o meio campo ofensivo, com Szoboszlai, McAllister e Elliott, pra gente pressionar e tentar fazer o segundo gol. Não, ele tira o Szoboszlai e coloca um volante mais volantão, Endo. Parecia uma substituição boba, mas é uma substituição necessária para aquele momento. Então, palmas para Arne Slot, inclusive por reconhecer o erro e atuar bem ali naquele momento para corrigir e para fazer o time chegar no que precisava, que era o gol da vitória. E ele conseguiu com o time rodado, descansando jogadores, descansando peças importantes. Gente, o Konaté não entrou em campo, o Gakpo não entrou em campo, isso é de se valorizar. O Arnold praticamente não entrou, Robertson, se alguém quiser pensar no Robertson descansado, também não entrou em campo. Isso tudo é de se valorizar, porque o Slot conseguiu rodar e gerir o elenco. Essa é uma coisa que a gente talvez não via muito com o Klopp, né? O Klopp, ou ele colocava um time fraco, desprezando Copas, ou ele colocava todo mundo para jogar, além da intensidade. O Slot tem intensidade, o primeiro gol do Salah mostra isso, é o heavy metal do Klopp em ativo de novo, e ele tem controle, e ele tem gestão, e ele tem os jogadores tentando ficar, por mais que tenha alguns jogadores que teimam em falhar fisicamente, como o Jota. Olha a situação do Chiesa, cara, tá voltando aos poucos, tá sendo colocado, então palmas pro Slot, nota 9. Eu quero saber se você concorda comigo? Coloca aqui embaixo nos comentários se você tem alguma nota diferente, se você discorda de mim, coloca aí pra gente
pra gente discutir. Eu vou colocar aqui para vocês mais uma vez a tabela maravilhosa, só para vocês dar uma olhada novamente. 21 pontos o Liverpool, 18 o Barcelona. O Lille ficou lá em 11º, ó, com 13 pontos. Temos muitos times ali disputando tudo e agora a gente fica de camarote vendo o que vai acontecer nessa quarta de Champions. Na semana que vem, a situação pra gente é a seguinte: um empate e nós temos o primeiro lugar, garantido. Qualquer coisa que não é a vitória do Barcelona e nós temos o primeiro lugar garantido. O Barcelona vai jogar contra a Atalanta, jogo difícil. A Atalanta meteu 5 no Sturm Graz nessa rodada, nessa terça-feira também. Então, e a Atalanta, a gente tem que lembrar aqui, ó, a Atalanta tá brigando por classificação. A Atalanta tá com 7 pontos, tá com 14 pontos no quarto lugar, mas a Atalanta tem a Inter que pode ultrapassá-la, a Atalanta tem o Brest que pode ultrapassá-la, a Atalanta tem o Bayern que pode ultrapassá-la, então, e o próprio Milan que também pode ultrapassar a Atalanta. Então a Atalanta, para a Atalanta interessa muito, tanto a folga na Champions, ou seja, o resultado contra o time do Barcelona. E esse jogo, a próxima partida, ela será no Camp Nou. No Camp Nou não é, porque o Camp Nou tá fechado, mas será na Espanha. Então o Barcelona vai receber a Atalanta. A Atalanta gosta de jogar nos contra-ataques. Vai ser um jogo bem interessante de ver acontecer. A gente vai estar olhando de camarote, mas a gente vai estar jogando também contra o PSV na Holanda, terra do Slot. E eu duvido muito que o Slot vai querer perder para o PSV, tá? Grande adversário dele na Eredivisie até pouco tempo atrás. Até os torcedores do Feyenoord estarão torcendo para o Liverpool, com certeza, em favor do Arne Slot e contra o PSV, que tomou uns gols aí do Estrela Vermelha, se não me engano. Ela tomou 2 gols do Estrela Vermelha, teve um jogador expulso, então eles vêm aí com uma situação... É um time acessível, digamos assim. E a gente vai poder rodar o elenco mais uma vez. Esse é o nosso compromisso na próximas rodadas da Champions. Palmas para Arne Slot, como eu já disse, deixou muito, muito, muito bem a sua situação. O Liverpool está classificado, o Slot está invicto na Champions, 100% na Champions, está na frente na Premier League, 6 pontos. Aplausos para Arne Slot, hein? Que treinador! O que o Liverpool conseguiu achar nessa renovação? É claro, gente, enxergar o Shankly no Klopp é muito fácil, né? Principalmente, e não precisava ser antes do Klopp ir embora, não, tá? Quando o Klopp chega ali no vice-campeão, antes da final da Champions contra o Tottenham, quando a gente perde o campeonato por 1 ponto contra o City, já dava para ver Shankly no Klopp. Pelo resgate do time, pela colocação no time onde ele deveria estar, pela formação de jogadores que nós formamos, por tudo aquilo, e depois ele ganha a Champions, depois vem o outro ele vai lá e consolida-se ainda mais com o título da Premier League. Enxergar o Paisley no Slot é mais difícil, porque o Paisley, apesar da manutenção do trabalho do Shankly, veio a coroação com títulos, e muitos títulos, não foram poucos títulos. O Slot, a manutenção a gente já vê, a manutenção e passos à frente, né? Step up, passos à frente e subindo um pouco o nível do que era o trabalho do Klopp, corrigindo algumas lacunas que talvez existissem no trabalho do Klopp, que foi exatamente o que o Shankly fez também. Só que o Shankly coroou, o Slot está no caminho, vamos ver se ele coroará também com títulos. Estamos aí na briga por todos, inclusive a Carabao Cup, viu, Tottenham? Estamos na briga também, mas principalmente Premier League, que talvez é o xodó de todo mundo. O Salah, como já disse, quem somos nós para dizer o contrário? Todos nós vamos pela Premier League, mas também a Champions League. Queremos muito colocar o número 7 no nosso brasão e ir para cima, sendo o melhor time do mundo, para dar também a bola de ouro para o Salah. Tudo isso no mesmo pacote, né? Nossa programação, gente. Temos pré-jogo contra o Ipswich, é isso mesmo, Ipswich Town, que levou 6 do Manchester City em casa na última partida. Vai ser jogo fácil? Não vai ser jogo fácil. Contra o Liverpool, todo mundo vira a seleção brasileira de 70. Não vai ser jogo fácil, linha baixa, jogo difícil, de furar a defesa. Tomara que eu esteja errado, mas nosso pré-jogo vai chegar na sexta-feira. Conto com todos vocês. No sábado, acompanharemos juntos aqui Liverpool e Ipswich Town no nosso React, você sabe, lá no Discord, como sempre, vendo com imagens e todo mundo acompanhando aqui na live. E depois, no domingo, análise pós-jogo. E semana que vem tem Champions de novo contra o PSV na Holanda pra gente definir tudo isso aí. Um empate nos garante como primeiro lugar. Tá certo? Alguma coisa a mais a dizer? Se você tem, coloca aqui embaixo. Vou pedir pra você, se você ainda não o fez, se inscreve no canal.
Deixa o like e ativa o sininho que nós vamos rumo aos 6.000 caminhantes até o fim dessa temporada. Nós estamos aí avançando. Já estamos chegando quase nos 5.700 caminhantes. Isso é bom que nós estamos adiantados na nossa meta. Então não vamos deixar a poeira baixar não. Vamos acelerar e vamos à frente para conseguir essa meta o quanto antes, porque é importantíssimo. Tá certo? Um grande abraço, eu espero você aqui em todas essas programações. Já deixa o seu comentário aqui também, é importante engajar no canal para fazer isso aqui, fortalecer. Eu vou nessa, afinal aqui, você, classificado e líder de tudo, não caminha sozinho.